Hora de falar sobre o Atlético Mineiro, campeão do retorno. Nicola, mas vale taça? Não, é só uma coisa simbólica, mas com uma vitória apertada, difícil contra o São Paulo por 2-1. Nesse sábado, no Mineirão absolutamente lotado, o Atlético confirmou de forma matemática, com uma rodada de antecedência, o título simbólico do retorno. É que o Galo chegou a 39 pontos, o Palmeiras tem 32, o Flamengo tem 31, Grêmio e Internacional aparecem com 28. Dessa galera toda, só o Inter e o Galo já jogaram a 37ª rodada. Mas ainda que os adversários vençam, ninguém chega aos 39 pontos do Atlético. Vitória contra o São Paulo apertada. Hulk abriu o placar no segundo tempo, num jogo em que o São Paulo, para mim, era melhor do que o Atlético. São Paulo empata aos 45 da etapa final, com cobrança de pênalti do Luciano, e aos 48, em mais uma assistência do Hulk. De novo, o Paulinho aparece para fazer o gol decisivo. Vitória fundamental de um Galo que segue vivo na briga pelo título. Chegou aos mesmos 66 pontos do Palmeiras e vai ter de torcer para que o Fluminense consiga alguma coisa nesse domingo. Se o Flu perder para o Palmeiras vai a 69 pontos e a diferença no saldo de gols é muito favorável ao Palmeiras. Nesse momento, o Palmeiras tem 30 gols de saldo. O Atlético, com a vitória por um gol, foi a 23 de saldo. A diferença é de 7. Para que o Palmeiras vença o Flu, ele vai precisar abrir pelo menos um gol de diferença. E aí a diferença de saldo iria para 8. Tudo isso precisaria ser revertido na última rodada com uma vitória do Atlético por 4 gols de diferença contra o Bahia em Salvador e uma derrota de 4 gols de diferença do Palmeiras contra o Cruzeiro, ou uma combinação que tirasse esses 8 gols de saldo. Enfim, coisa tá complicada, mas o Atlético fez sua parte, garantido na Libertadores da próxima temporada, e vai terminar a temporada em alta. O Galo precisando de um meia. Rames não seria uma boa? Cara, o Rames é alguém que depende de um esquema especial para ele. A gente tem visto nas eliminatórias como ele joga bem com a camisa da Colômbia, mas joga em circunstâncias específicas. O time que o contratar, se é que vai ser clube brasileiro, se é que ele vai sair do São Paulo, precisa pensar nisso. Um jornalista no Rio já contou que o Fluminense tem interesse. Fala, boa noite. Quem deve sair do Galo? Galo entre favoritos para o ano que vem? Se tivéssemos ido bem contra o Z4, vamos lá, começar pela parte final. É natural que o Atlético tente se livrar do Vargas, tente encontrar clube para o Patrick, vai economizar com a saída do Hever, o Johan não fica, isso já é líquido e certo, só aí já tem uma economia relativamente boa, né? Sobre ser favorito, é sim, até porque todos os titulares devem se manter. E sobre ir mal contra o Z4, cara, o Atlético foi muito mal contra os times na parte de baixo da tabela, ele perdeu pontos para quase todo mundo. Eu não sei agora com o Bahia, mas ele tinha perdido ponto para Goiás, para América, para Curitiba. Depois eu vou calcular o negócio do Bahia, tá? Mas contra os times do G6 ele ganhou de todo mundo no retorno. O Gabriel perguntando se trocaria o Vargas pelo Fausto Vera. Cara, eu acho que essa troca é melhor pro Atlético. Porque o Atlético pega um Fausto Vera que não conseguiu jogar no Corinthians, mas é muito mais novo, né? E já jogou bem lá no Argentino Júnior. O Paulinho estava sendo convocado, mas a melhor dupla do futebol brasileiro precisava estar junta na seleção. Eu não estou dizendo, gente, eu sei que muita gente faz e anda para a seleção, é que é uma maneira de expressar, de certa forma, um prêmio para a dupla, um prêmio para o Hulk, um prêmio para o Paulinho. O Paulinho já ganhou esse prêmio, foi a seleção. Não sei nem quem será o treinador da seleção, não sei se o Diniz vai continuar, se é o Carlo Ancelotti, se vai ser o Lisca, não sei, se bem que não dá para duvidar com esse comando aí na seleção. Melhor dupla do futebol sul-americano. Ai, você entusiasma demais. Os números comprovam e as atuações comprovam. Portanto, não venham dizer que é oportunismo meu quando eu destaco isso aqui, porque não é. Para mim, o Hulk melhor em campo, porque ele marca, porque ele dá assistência, porque ele faz gol e porque ele está num patamarzinho aqui, ó, acima do Paulinho na temporada. Eu vou explicar, calma que eu vou explicar. Mas o Paulinho é o artilheiro, calma que eu vou explicar. O Hulk tem uma idade muito acima da média de idade do time atleticano. Muita gente, e aí os loucos, né, acham que um jogador da idade dele, e há pouco tempo eu disse, é difícil imaginar o Hulk na seleção, fim de ciclo e tal. A cada rodada ele mostra que eu estava errado e que um monte de gente que está do outro lado, aí também, ou aqui do meu lado mesmo, né, dos meus colegas, que desdenham das possibilidades do Hulk em campo, ele prova a cada jogo que ele pode
Ele tem bola e ele fisicamente, fisicamente ele sobra. Eu falei aqui, vou repetir. Ele sobrou para cima do jogador, do zagueiro mais rápido do futebol brasileiro. O Hulk sobrou para cima dele, deitou no Fabrício Bruno. E a cada jogo, o Hulk, 90 minutos, 100 minutos em campo, correndo, dando assistência, fazendo gols. E por que eu considero que ele está no patamar acima do Paulinho? Porque ele, Hulk, transformou o Paulinho naquilo que o Paulinho nunca foi, goleador. Então o Hulk faz gols, obviamente abaixo do Paulinho, faz gols, mas ele consagra o Paulinho com as assistências que ele dá. Então se o Paulinho chegou a esse patamar, um jogador de pouca idade, artilheiro do Campeonato Brasileiro e hoje o jogador mais valorizado do futebol brasileiro na temporada, tira aí, gente, os que foram vendidos para Barcelona e Real Madrid, tá? Eu estou falando em condições normais, né? Esses aí são fenômenos, né? Endrick e Vitor Roque. Mas eu não me lembro, pode ser que eu esteja errado, mas não quero ter razão, tá certo? Não quero ter razão. O Paulinho hoje, para mim, é o jogador mais valorizado, que tem pouca idade, muita bola, muita personalidade e muitos gols. E muitos dos gols dele foram de assistência daquele que é o artilheiro que está abaixo dele, que é o Hulk, que sobra em campo. Quando o Hulk pegou aquela bola e foi no final do jogo, 1-1, quando muita gente imaginou, inclusive eu, que ali o sonho talvez do Atlético iria para o limbo de conquistar o título do Campeonato Brasileiro, está jogando para isso, o Palmeiras tem vantagem, mas está jogando para isso, 39 pontos no retorno, 22 pontos tirados do Botafogo, aí empata com o São Paulo, jogo duríssimo no Mineirão. E eu não posso acreditar que o Dorival, seríssimo como é, campeão da Copa do Brasil, possa chegar numa pré-eleição e dizer algo diferente de vamos lá, joga e ganha esse jogo, e vamos embora, e dane-se o Palmeiras, e dane-se o Atlético, e vamos tocar nossa vida. E aí, no final do jogo, quando aquela bola sobe na entrada da área, os zagueiros do São Paulo, porque o Hulk fez menção de bater pro gol, os zagueiros do São Paulo meio que imaginaram que ele fosse bater, ele dá o tapa para o Paulinho, dá um toquinho na bola, coloca à frente, e aí com genialidade ele coloca a bola onde, obviamente, o Rafael não conseguiria pegar. E aí o Atlético faz 2-1 e está muito vivo para conquistar o título. E acredite se quiser, ele pode chegar na última rodada ajudando o Cruzeiro lá e o Cruzeiro ajudando ele aqui. Pode acontecer. Falei disso essa semana na televisão. Vocês já imaginaram se o Atlético vai para a última rodada, precisando ganhar o jogo, mas isso, a vitória do Atlético lá pode ajudar o Cruzeiro aqui, e o Cruzeiro aqui pode ajudar o Atlético contra o Palmeiras. Você já imaginaram? Que loucura isso! Mas esse campeonato, ele já tem mostrado, principalmente no seu retorno, coisas inacreditáveis. Portanto, o Atlético, ou o atleticano, que grita eu acredito, ele precisa continuar gritando até a última rodada, porque a coisa ainda pode acontecer. E se não acontecer? E se o Atlético não for campeão? Aí que tá. Se o Atlético não for campeão, o torcedor precisa entender que o sprint final no Campeonato Brasileiro é um bom indicativo para 2024, porque os jogadores de defesa ali, com exceção do Hever, que se despediu, aliás, dos maiores zagueiros da história do Atlético, para mim ele e Léo Silva, essa defesa vai receber ali pelo menos mais um zagueiro, eu imagino, mas a lateral direita, você pode questionar, você não é obrigado a gostar de Saravia e de Mariano, mas a lateral direita renovada, a lateral esquerda com Arana, renovação feita, Batalha, volantaço, que nem jogando está, e se estivesse o Atlético de repente poderia estar ainda melhor, embora eu reconheça que o encaixe que deu ali com o Otávio e até com o Edenilson, o Atlético está jogando o fino da bola com esses dois, fino da bola com esses dois. Então você tem um sistema defensivo sólido com o cara que tá fechando o gol lá atrás, Everton sou eu, muito prazer, o Everson tá pegando demais, o encaixe, o Zarate jogando demais, esses caras de frente aí, uma sacanagem, Rubens entrando muito bem. Então esse encaixe, se o Atlético não for campeão, serve de alento para o início da próxima temporada. O encaixe de Filipão e Lucas Gonçalves, funcionando muito bem, muito bem. Eu conversava com uma pessoa hoje, à tarde, depois de comer uma bela feijoada, eu de cá, conversava com uma pessoa do Atlético, falou, cara, o entrosamento do Lucas Gonçalves com o Filipão tá coisa linda de se ver. O Filipão trata o moleque como se fosse um filho dele, isso é muito legal, porque o moleque é um gênio, o Lucas Gonçalves é um gênio. E o Filipão para vestiário não tem melhor. Os próprios jogadores falam isso. Então, além disso, além desse sprint final, na reta final do Brasileiro, se o Atlético for campeão,
Aí, Belo Horizonte vai parar. Se o Atlético não for campeão, valorizou um elenco, valorizou um trabalho, valorizou a marca para a próxima temporada e pode aí ficar em segundo lugar, receber 58 milhões e 200 mil reais. Isso é prêmio de Copa do Brasil, gente. Prêmio de Copa do Brasil. Ah, e se ficar em terceiro, 55 milhões de reais. O Atlético não sonhava com isso lá atrás, quando estava 22 pontos atrás do Botafogo, por exemplo, que liderava até então. E hoje o Atlético está brigando e pode, se for campeão, 61 milhões e o título em Belo Horizonte para. Aliás, o estado de Minas para, ou pelo menos a metade dele. Se não for, 58.200. Se for terceiro, 52.200. Ou seja, na pior das hipóteses, muito dinheiro no caixa, valorização do elenco, valorização do trabalho feito na temporada e o sarrafo sobe para todo mundo na temporada, num retorno impecável do Atlético. E aos